Olá, estamos aqui para mais um Café pela Ordem, esse podcast que é feito para a gente falar sobre advocacia criminal, sobre o dia a dia, dos desafios que a gente enfrenta, desafios de prerrogativas. Você sabe que aqui é um assunto recorrente. Eu hoje tenho uma convidada muito especial, é uma pessoa, além de corajosa, é uma advogada que inspira a todos nós. Em 2021 ela fez história sendo eleita a primeira mulher a presidir a OAB São Paulo. Estou falando da nossa querida Patrícia Vanzolini, a quem eu dou as boas-vindas. Mais uma vez, voltando agora nessa nova temporada de Um Café pela Ordem, você que já passou por aqui, quero agradecer muito ter aceito o nosso convite. Ale, muito obrigada. Olha, para mim é um prazer estar aqui falando com o Alexandre de Sá Domingues, que foi aí, é ainda o grande curador de toda a questão financeira da Ordem, né? Então, assim, para mim é uma grande alegria. E Café pela Ordem. Você sabe que eu já tive uma ideia de um podcast que ia chamar Café com Crime. Mas aí eu não sabia se ia ficar com crime, com creme, se o pessoal ia achar bonito trocadilho. Então ficamos assim. Mas para mim é um prazer estar aqui no Café pela Ordem. Você já fez alusão ao nome do podcast? O café é regra para nós, criminalistas, né? Está na vida de todos nós. E o Pela Ordem é uma alusão à nossa prerrogativa. É isso aí, né? A gente sempre fala, né? Como usar o Pela Ordem, tá na lei, né? Lei federal, não é apenas, não é um mimimi, não é? Tá lá, dentre as prerrogativas profissionais, usar a palavra pela ordem. Tem que saber quando também, né? Exatamente. Porque não pode virar um salseiro ali. Mas... isso podemos até explicar qual é a sua visão, assim, o uso dessa prerrogativa. Como você acha que deve ser feito? Eu acho que primeiro você tem que saber os limites dela. Para que serve pela ordem, né? O pela ordem serve para duas coisas, basicamente. Para você corrigir um erro fático, um erro material, né? Voltando um passo atrás. O pela ordem significa que você está tomando a palavra no momento que não seria o seu de falar. Então, quer dizer, é ali uma quebra de protocolo, mas é uma quebra de protocolo que tem uma previsão legal, que é séria, não é uma questão de etiqueta, é uma questão de prerrogativa. Prerrogativas são as condições mínimas para o nosso exercício profissional. Então, quando que o advogado pode falar quando não está na hora dele? Lembrando que nem toda situação é aquela situação de júri, né? No júri a gente já está mais acostumado com a questão dos apartes, né? Sim. Você tem uma maior liberdade de interferir. Mas numa audiência, numa sustentação oral, não é adequado que você comece a falar depois que já, né, a sua fala já se encerrou, quando não é a sua vez de falar. Então, o que é o pela ordem? O pela ordem é você tomar a palavra numa situação, digamos assim, imprescindível, que seja imprescindível falar, para duas finalidades, para corrigir ali um erro material ou para se defender ou refutar uma ofensa, um insulto que você, como advogado, esteja sofrendo. Então, se você está sendo ofendido, se você está sendo, né, insultado, você tem direito de tomar a palavra pela ordem. E aí eu uso esse termo, né? Tomar a palavra, porque a gente sempre insiste que pela ordem não é um pedido, porque se fosse um pedido, ele poderia ser indeferido. Exatamente. Não é isso, né? O pela ordem significa, estou falando, sei que não é meu momento de falar, mas estou falando porque é necessário falar, é minha prerrogativa falar. Quando for para se defender ou quando houver a correção de um erro material. Eu recentemente estava numa sustentação oral, até falei disso com o Sergei, eu estava numa sustentação oral, tinha terminado a minha sustentação, e aí o desembargador relator tinha votado contra mim, e o segundo votou a meu favor. E eu acho que quando ele votou a meu favor, esse relator, que estava ali com seu voto, então, meio periclitante, no final ele acabou vencendo por 2-1. Mas ele estava com seu voto periclitante, quis reforçar os seus argumentos. E ou seja, eles começaram a debater entre eles, basicamente. Sim. Eu estava quieta. Mas ao debater com outro, ele começou a falar algo que era absolutamente, era falso. Não existia aquilo no processo, né? Ele dizia que eu já tinha apresentado uma quantidade enorme de quesitos e aquilo era procrastinatório. E eu não tinha apresentado quesito nenhum, né? Eu tinha feito uma petição pedindo para apresentar quesitos. Era basicamente uma situação assim. Então, eu tive que usar a palavra pela ordem para corrigir esse erro. Restabelecer a ordem. Exatamente, excelência. Isso não é, né? Isso não corresponde à verdade. Não há quesito nenhum no processo. É sempre aquele desconforto, né? Eles não gostam de ser interrompidos, mas compreenderam, e tanto é que eu acho que a coisa ali começou a caminhar bem a partir daí. Não, fantástico. Você mencionou o Sergei sempre fala, né, que pela ordem, vírgula, não é pela ordem exclamação, interrogação ou ponto final, não, é vírgula. Pela ordem está acontecendo tal coisa. Restabelecer a ordem
dos fatos, né? Patrícia, nosso podcast, que agora está nessa nova temporada, você participou lá atrás, na temporada passada, falando de investigação defensiva, né? E nessa temporada a gente está fazendo alguns quadros. Então eu vou começar com você com o primeiro quadro de hoje, que é um café com história. Nesse quadro a gente pede para o convidado contar alguma história da sua vida na advocacia criminal que tenha sido marcante, que tenha sido assim, poxa, realmente nasci para isso, me encontrei, para inspirar aqueles que também estão começando na advocacia criminal. Você tem alguma história para compartilhar com a gente? Todo criminalista tem, né? Olha, se tem uma coisa que a advocacia criminal realmente ela é pródiga, ela tem abundantemente a história boa para contar. Mas tem uma história que me marcou, estava lá no comecinho da minha vida profissional, uma história de júri. Foi um júri que eu fiz, enfim, um dos primeiros júris talvez da minha vida, não o primeiro, mas um dos primeiros, e era um caso pro bono, era o caso de um rapaz negro que era acusado de tentativa de, digo negro porque isso, a meu ver, tem relevância, tem importância aqui para a história, um rapaz negro, pobre, que estava acusado de tentativa de homicídio de um policial. Ele estava num regime aberto, ele tinha sido condenado por tráfico privilegiado de drogas, já estava em regime aberto, estava procurando emprego, estava em cima de uma moto, e a história que os policiais contam é que ele teria sido abordado e teria, então, deflagrado ali um tiro e saído correndo, né? Uma tentativa de homicídio. Ele nega que tenha deflagrado nenhum tiro, ele assume que ele estava com uma arma de fato, ilegal, aquelas coisas que a gente sabe que há pecados e pecados, né? Há pecadilhos, pecados grandes, pequenos. Bem, ele estava ali com uma arma ilegal, mas ele é abordado, ele deixa a arma no chão e vai embora. Bom, a história dele, de cara, eu fui chamada pela mãe dele, então já foi uma coisa, eles não tinham dinheiro para pagar, eu topei fazer pro bono, e a história dele me parecia muito mais coerente com a do policial, assim, para mim não fazia sentido nenhum, não tinha sido feito perícia, não tinha sido encontrado projétil, segundo o policial ele tinha atirado numa distância bem pequena, não teria como errar, enfim, a história era muito falsa, assim, eu via claramente o que a história era falsa. E ele, de fato, segundo ele, estava indo vender essa arma, que também não é legal, mas ele tinha essa arma, estava indo vender essa arma e tinha um emprego, enfim, era essa história. E eu fui fazer esse júri, quando eu cheguei, era um júri no interior, quando eu cheguei no júri, o promotor já me cumprimenta de forma assim, efusiva, dizendo, professora Patrícia, fui seu aluno, aí eu já sei que lascou, entendeu? Quando a pessoa é muito simpática, eu falei, meu Deus, eu tô lascada. Mas enfim, aquela história, né, Ale, que a gente está habituado, muitas vezes aquele promotor que faz júri todo dia com aquele corpo de jurados, eu ali uma forasteira, o promotor usou de argumentos assim absolutamente extra altos, né? Um argumento, olha, é uma pessoa reincidente, traficante de drogas, vocês querem essa pessoa na sua comunidade, sabe? Aquele argumento puramente, né, dentro dessa linha que eu acho um pouco apelativa, e nós tentando demonstrar tecnicamente que a história dele era muito mais crível que a história da acusação. Bom, no final, perdemos o júri, né? E quando a gente... E perder um júri é duro, né? É duro, porque você perde, a pessoa tá ali do seu lado, você não tem, né, aquele tempo de respiro, vou ligar pro cliente. Não, o cara tá ali, a família tava ali, tá todo mundo ali olhando a sua cara, eu segurando o choro, porque assim, eu queria muito ter, sabe? Eu acreditava muito nele, na tese, blá, blá, blá. E então perdi, no final, foi uma meia derrota, né? Porque eu perdi, mas o juiz entendeu de dar o máximo pela tentativa, então ele acabou saindo em regime aberto, ou seja, saiu livre, mas enfim, foi condenado. Mas o que me marcou nessa história é que eu fui quando eu olhei para trás, né, estavam assentados os pais dele, na mãe dele que tinha me contratado, e eu assim, com medo de olhar para a cara dela, falei, meu Deus, o que é essa mãe que confiou tanto em mim, né, tem que ser a senhora e tal, ela vai... E ela me abraçou e chorou e falou, eu agradeço demais, porque eu nunca vi ninguém falando bem do nosso filho. Né? Um rapaz negro, um rapaz com antecedentes criminais. E eu dizia, olha, é trabalhador, tá tentando se reerguer, tá tentando se ajustar, é um bom filho, né? Ajuda a mãe, etc. Ela falou, eu nunca vi ninguém falando dele, todo mundo só abre a boca para criticá-lo. Então, o que a senhora fez hoje não tem preço pela dignidade dele, me abraçou e chorou. E daí eu vi assim que a advocacia criminal, os outros que me perdoem, sabe? São todos importantes. Mas a advocacia criminal, Ale, eu acho que sim, tem uma dimensão humana que transcende o jurídico. Transcende, sabe? Você tá no lado da pessoa na hora mais difícil, na hora mais escura da vida dela, na hora em que ninguém mais tá com ela. Então é uma coisa assim que
que vai além. Daí, naquele momento, eu entendi o que era advocacia criminal, que não é sobre ganhar ou perder, é sobre realmente fazer o seu melhor e estar do lado daquela pessoa até o último minuto, né? Fantástico, Patrícia. É inspiradora mesmo. Que toca, né, a gente? A gente não sabe explicar para quem não vive essa realidade. Mas quem passou por uma situação semelhante, certamente tem aquele clique que vira, você não consegue mais viver sem aquilo ali. O júri é apaixonante, até porque, como você disse, as emoções são muito presentes, é muito rápido, né? Eu tenho uma prática na minha advocacia no Tribunal do Júri, quando o resultado é desfavorável, eu saio da sala secreta, hoje sala especial, vou na carceragem e comunico já. Agora, quando o resultado é favorável, eu deixo a surpresa para a hora da sentença, né? Já que é notícia boa, aí deixa ele saber junto com todo mundo. Mas quando a notícia é ruim, a gente já vai lá, toma uma água, vai lá e conta. Já fala, olha, hoje não deu, mas é um drama mesmo. É um drama. Mas você falou tudo. Eu vou passar agora para um segundo quadro do nosso programa, que são para você dizer um pouco da sua visão enquanto advogada criminalista. Nosso quadro de agora é o quadro Mitos ou Verdade. Eu vou fazer algumas afirmações aqui e eu queria que você dissesse se essa afirmação ela é verdadeira ou se é mito. E se você puder explicar para a gente por que você acredita numa coisa ou em outra. A primeira afirmação que a gente ouve muito aí no dia a dia da advocacia é que a lentidão no sistema de justiça penal favorece a impunidade. Você diria que isso é mito ou é verdade? Eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Porque se a gente pensar assim, que apenas 10% dos crimes praticados são descobertos. São descobertos. Ou seja, nós temos uma impunidade de largada, porque 90% dos crimes praticados não chegam nem na delegacia. Né? Ou seja, não são sequer revelados, não tem autoria. Quantos aí que estão nos ouvindo já tiveram seu celular furtado, sei lá, seu carro furtado, nunca se descobriu quem? E eu estou dizendo aqui de nós enquanto vítimas, né? Sem falar de quantos crimes são praticados, né? Eu sempre faço uma brincadeira para minha turminha lá no Mackenzie quando eu chego para dar aula e falo, olha, todos somos criminosos. Por favor, né? Entendam como uma metáfora. Lógico. Mas todos somos criminosos, só que alguns são pegos, outros não. Não é? Quantas pessoas que eu conheço já dirigiram embriagadas, quantas pessoas que eu conheço já sonegaram tributo, quantas pessoas que eu conheço já usaram droga para consumo pessoal e por serem de classes abastadas, que não são propriamente alvo, não foram pegas. Então, portanto, eu acho que dizer que a impunidade é culpa da morosidade, eu acho que é uma falácia. Agora, de fato, como dizia Beccaria, eu acredito que a celeridade sem atropelo do devido processo legal é importante para o réu, é importante para a vítima, é importante para a sociedade. Eu acho que a justiça tardia, de fato, não é justiça e ela gera uma sensação de impunidade. Mas eu acho que a questão dizer que o problema da segurança pública é a morosidade da justiça, eu acho que é desconsiderar o problema das nossas polícias, a falta de investimento em polícia inteligente, investigação. Acho que o problema é mais por aí. Você toca num ponto muito crucial para a questão da criminalidade, que se aponta excesso de direitos ou excesso de garantias, né? Quando na realidade você não tem uma polícia equipada, com investimento em inteligência. Você mencionou aí uma estatística geral de todos os crimes. Se a gente pegar os crimes mais graves, como o homicídio, que é um crime irreversível, né? Mais de 80% dos homicídios sequer são elucidados, não vira nem processo, não vira denúncia, não vira nada, né? Então, se para o crime de homicídio a gente não tem uma prioridade de investimento em polícia, imagina para essa criminalidade menor, né? Porque hoje tudo é crime, né? Então tem crime para todos os gostos, como você mencionou, todos nós, um dia ou outro, incorremos em algum deles. Vou fazer uma outra afirmação aqui, vai parecer mais uma provocação, mas a gente ouve muito falar que a área da advocacia criminal não é para as mulheres, né? Porque eu, como professor, muitas vezes as próprias alunas vêm perguntar, mas como que é? Porque eu falei que eu gostava da área criminal para o meu pai, não sei o quê. Às vezes o pai é advogado, fala, não, essa área não é para mulheres, tal. Você é a grande advogada criminalista, tenho certeza que qual será a resposta. Mas isso é mito ou é verdade? Isso é o maior dos mitos. Eu acho, sim, que a área da advocacia criminal não é para os fracos.
E isso não inclui as mulheres, porque as mulheres não são fracas em absoluto, né? Não é para os fracos no sentido de que é uma área que você tem que sair da sua bolha, você tem que, não é? Muita gente nunca foi numa delegacia, nunca foi num centro de detenção, você tem que tomar contato com uma realidade diferente da sua bolha, você tem que muitas vezes, né, enfrentar situações que são, enfim, dramáticas, né? Fazer um júri não é fácil, mas eu acho que as mulheres têm toda a competência, talento, atributos, capacidades para enfrentar isso. Afinal de contas, nada depende de força física, não é? Tudo depende do quê? De competência intelectual e de aguerrimento, coragem. E eu acho até, eu vou aqui ser ousada, Ale, eu acho que as mulheres elas têm que descobrir que não apenas elas não são apropriadas para a advocacia criminal, mas bem ao contrário, que elas são muito bem dotadas para a advocacia criminal, porque a advocacia criminal, ao contrário, eu acho que de outros ramos, sei lá, previdenciário, tributário, a advocacia criminal você tem muito o embate da oralidade, né? O próprio júri é a síntese disso, mas nas audiências, ou seja, você precisa de gente que fale bem. E as mulheres, isso é já conhecido, elas têm domínio, né, da linguagem, leem muito, têm domínio da expressão verbal, né? Muitas vezes são mais tímidas e precisam enfrentar essa timidez, mas a gente tem todos esses atributos, tem pensamento rápido, né? Isso tudo, eu acho que são atributos que nós mulheres temos de sobra. Então nós somos assim super perfeitas para a advocacia criminal. Eu concordo e sou testemunha. Conheço muitas advogadas que dão show na área criminal. Realmente é fruto de um preconceito, uma sociedade ainda muito impregnada de machismo, né? Então os ambientes às vezes não estão adequados para receber as mulheres, mas não são as mulheres que não têm preparo ou perfil, muito pelo contrário. Vou fazer uma outra afirmação que a gente ouve muito, você falou aí de júri algumas vezes, né? Fala-se muito que os jurados não são aptos a julgar porque eles são muito influenciados pela mídia. Já os juízes togados não são. Isso é mito ou é verdade? Ai, meu Deus, olha, eu acho que só acredita nisso quem não conhece juízo, quem não tem um amigo juiz, ou quem, sei lá, nunca viu um juiz na vida, né? Quem só tem aquela idealização do juiz. Eu acho que isso é um mito, assim, 100%. Eu sou fã da instituição do júri, não apenas na prática, né? Porque é gostoso de fazer, mas eu sou fã, acho que é a instituição mais democrática da justiça e tenho convicção de que os jurados são tão permeáveis quanto um juiz togado a preconceitos, a pré-julgamento da mídia, né? O juiz togado, ele dá, digamos assim, um verniz, né, mais jurídico talvez, mas ele é também influenciado pelo pré-julgamento da mídia, etc., com um agravante. O juiz togado, primeiro, é um só, né? E os jurados aqui são 7, e aí o que eu acho é que nós deveríamos avançar na instituição do júri e não tolhê-la. O que eu chamo de avanço? Eu acho que nós deveríamos pensar da comunicabilidade do jurado. Essa ideia da incomunicabilidade dos jurados é uma coisa que faz o júri perder muito, né? Porque aí você realmente não sabe se o jurado entendeu, se não entendeu, né? A meu ver, os jurados deveriam poder debater, eles deveriam dever debater, conversar sobre as coisas. Então os jurados, primeiro, são um colegiado, e aí é da sabedoria popular que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, assim, 7 pessoas têm menos risco de errar do que uma pessoa só. Estou falando das vantagens do jurado em relação ao juiz togado. E a outra vantagem é que o jurado, ele de fato ele vem da sociedade, ele pertence a todos os estratos sociais. Então, como é que um juiz que nunca viveu numa favela, que nunca entendeu o que é uma comunidade, que nunca viu uma guerra de tráfico, como é que ele vai entender aqui, por exemplo, uma tese eventualmente de legítima defesa que você precise levar, e que a pessoa que viveu naquela comunidade fala, não, eu entendo, é isso mesmo, a gente tem que se defender, mas o juiz ali que está em outro lugar, não consegue compreender. Então, eu acho o jurado um juiz perfeito para julgar os fatos. Claro que ele não tem um conhecimento jurídico, né? Ele não tem, mas ele é um juiz ali da situação fática. Eu acho que ele é um juiz melhor e mais capacitado do que o juiz togado para julgar os fatos. Agora, um outro avanço que eu acho que a gente poderia ter na instituição do júri, como existe no júri norte-americano, são as jury instructions, as instruções ao júri. Então, como é que é um júri norte-americano? No júri norte-americano, o juiz ele começa instruindo o júri da matéria jurídica, justamente para o júri não ser enganado pelo promotor ou pelo... Né? Então, ele vai falar assim, olha, o que está discutindo aqui é se o dolo eventual, culpa consciente. O dolo eventual é isso, isso e aquilo. A culpa consciente é isso, isso e aquilo. Ele instrui o júri a respeito da matéria jurídica. Portanto, se vocês entenderem que o Alexandre assumiu o risco,
é dolo eventual. Mas se vocês entenderem que ele não assumiu, que ele foi só irresponsável, é culpa. Isso é uma coisa interessante, porque os jurados, eles vão sabendo a matéria jurídica e aí julgam os fatos, né? Então, eu acho que esse seria um caminho. Mas, de forma geral, eu acho o júri uma instituição excelente e, em termos de absolvição, nós sabemos que o índice de absolvição do júri é maior que o índice de absolvição. O índice de absolvição de um juiz monocrático é de 20%. Ou seja, isso eu falo sempre também para os meus alunos ali em começo de carreira, para eles não levarem no pessoal, não ficarem muito ali abalados quando perderem, quando tiverem uma condenação, porque muitas vezes é isso mesmo, de cada 100 processos, 80 nós temos condenações. E no júri existe um índice de 40% de absolvição, é o dobro de absolvição do índice. Então, funciona. Os números mostram. Eu também sou dessa opinião. Até outro dia eu estava debatendo aqui com um colega que eu prefiro muito mais atuar no júri do que perante um juiz singular. Hoje em dia, inclusive, é difícil a gente ser ouvido pelo juiz, né? Muitas vezes o juiz, antes da gente se manifestar, antes da gente poder abrir a boca e fazer uma pergunta, a gente já é tolhido. Na hora dos memoriais, então, se a gente não fizesse os memoriais, não muda nada. No júri, pelo menos o jurado é obrigado a nos ouvir. Ficar ali 1h30 disponível, se a gente não se faz ouvir, é um problema nosso de comunicação, né? Então eu sempre falo, eu prefiro muito mais o jurado que é em tese, é leigo. Eu digo em tese porque até advogado pode ser jurado, sim, mas assim, não se exige nenhuma formação jurídica para ser jurado, e eu acho que o jurado, por mais que tenha as suas influências, ele não é mais influenciável do que o juiz. Os juízes, os desembargadores, os ministros, todos eles têm também as suas cobranças da sociedade, das famílias, dos amigos, né? Eu já ouvi desembargador falando que foi cobrado no elevador por um habeas corpus que tinha sido concedido num caso criminal de repercussão. Então ele também sofre as pressões e às vezes também mais suscetível a elas do que o jurado. O jurado, no ambiente dele, talvez não tenha tanta cobrança como tem um juiz. Então eu concordo totalmente com você. Nós vamos agora para um próximo quadro, que é mais um bate-bola. É o quadro Perguntas Diretas, Respostas Rápidas. Patrícia, eu queria que você citasse aqui, mencionasse para nós, um jurista que te inspira ou te inspirou na atuação da advocacia criminal. Um jurista que mais me inspira, assim, que é um cara que está atuando, nosso amigo Alberto Zacarias Toron. Né? Eu sou muito fã do Toron. Tem muitos que me inspiram, né? O Antônio Cláudio Bari de Oliveira também, eu acho que é muito inspirador, mas o Toron, eu acho que ele tem uma sagacidade, uma elegância e um aguerrimento, essa história de, sabe, não desistir. E o Toron, ele é um advogado que eu gosto de ser, o advogado raiz, o advogado que não virou administrador de escritório. Né? Isso é uma coisa que não me ouçam aí a galera do empreendedorismo jurídico, acho super importante você saber de marketing, mas você saber de financeiro, você saber de comercial, mas eu nunca quis ser isso. Sim. Eu queria ser advogada e assim, então ele é um cara que faz as peças, que faz as sustentações, que despacha, então acho que é ele. Não, então vou dizer que também estamos com mesma referência. Toron é incrível, porque justamente isso, ele é chão de fábrica, né? Inclusive agora lá na OAB, Patrícia, não sei se você está sabendo, ele voltou para o Conselho Estadual e ele quis trabalhar numa das câmaras recursais e, para minha alegria e satisfação, ele está na câmara que eu presido lá. Nossa, a primeira sessão já foi impagável. Jura? Vou começar a cobrar ingresso para participar. Se fosse público, ia ter fila, porque ele é incrível. Em todos os casos, ele tem ali um quê a mais, tem uma abordagem diferente. Então, para mim é uma alegria contar com a companhia dele, como eu também contar com a sua companhia nessa trincheira que é a advocacia criminal. Outra perguntinha rápida. Uma frase ou princípio que te guia na atuação, assim, como advogado criminal, o que é um norte para você? Uma frase? Pode ser uma frase, pode ser um mantra, pode ser uma regra que você...
eu vou correr o risco aqui de ser bem óbvia, mas de que a advocacia não é uma profissão para covardes, assim. É de que a gente tem que ter uma coragem. E eu digo isso porque, para mim, foi muito difícil no começo. O Ale me conhece, eu sou tímida, né? Mas eu entendi que a coragem, como diz meu avô, Paulo Vanzolini, coragem não está no grito, nem riqueza na algibeira, né? A coragem está em você não se calar, em você se posicionar e se colocar em todas as situações. Então, eu acho que é preciso enfrentar, ter confiança e não desistir nunca. Eu acho que também tem esse aspecto de você, sabe, se acredita na tese e você vai até o final. Acho que é isso, é coragem e resiliência. Não, a escolha é perfeita. E é perfeita também a sua abordagem. Porque alguns podem ouvir, quando você fala assim, advocacia criminal, advocacia não é profissão para covardes, parece que você está se enaltecendo ou se colocando acima dos outros. Mas não, é um mantra para nós mesmos. Certamente. É uma cobrança pessoal. Eu tenho que ter coragem. É isso. Porque várias oportunidades a gente vai dar de cara com situações desafiadoras e a gente tem que sempre se lembrar que é a minha missão ter coragem e enfrentar essa situação. É isso aí. Então, muito legal. Queria também, se você podia falar assim, se você se lembra de alguma coisa que você fez, algum deslize, alguma coisa que aconteceu na sua carreira, você fala, putz, o que eu bobeei. Eu me lembro, tem uma coisa da qual assim, eu me envergonho, e graças a Deus, não deu ruim para mim, não deu ruim para o cliente, etc. A gente tem, né? A gente tem muitos arrependimentos, né? Até porque é isso, você faz escolhas estratégicas, depois você vê que aquele caminho não deu certo, Sim. né? É normal. Mas eu acho que esse foi, eu não lembro, acho que o meu segundo júri, foi ou o meu primeiro até. Talvez tenha sido meu primeiro júri. Era um júri e era um júri de um caso difícil e etc. E eu fiz uma tese comum com o Ministério Público no sentido de excluir as qualificadoras. Havia 2 corréus, era uma advocacia dativa, né? Eu fui bastante tempo inscrita na OAB, era uma advocacia dativa. Eram 2 corréus, um já tinha sido condenado por homicídio qualificado, e o segundo estava sendo julgado, ele era partícipe, né? Ele não era autor, executor direto, mas ele era partícipe, ele estava no local, enfim. Mas eu fiz um acordo, então, com o promotor de excluir as qualificadoras e ficarmos num homicídio simples, né? E foi o promotor fez isso. Na fala dele, pediu a exclusão das qualificadoras e pediu o homicídio simples. Na hora que eu fui falar, eu comecei a pensar que não tinha lá muita... que eu podia arriscar e ir além, entendeu? Que eu podia arriscar e ir além, que eu podia colocar em dúvida a participação dele, que eu podia colocar em dúvida, mas eu já tinha combinado com o promotor. O promotor me olhou com uma cara, ele começou a ficar vermelho, e aí eu retrocedi e voltei, não, mas na verdade a gente só tá falando aqui das qualificadoras, não quero pedir mais nada. Ainda fiquei pensando, vai que os jurados absolvem só pelo que eu... Mas no final não absolveram. Mas quando eu saí desse júri, o promotor me deu um pito federal. Ele me chamou assim e falou, doutora, isso não se faz. Nós tínhamos um acordo, nós tínhamos, né, feito uma... Eu não fui enfático na participação do seu cliente, porque a senhora tinha feito um acordo comigo e eu não entendi, né, para onde a senhora estava indo. Eu falei, eu não estava indo para lugar nenhum, eu estou aqui. Mas assim, foi um momento que eu fiquei super envergonhada ali, e aí eu entendi assim, a importância dessa lealdade processual, né, dessa boa-fé, e desse bom trato que a gente tem que ter com os outros atores, né? Porque, afinal de contas, o promotor vai estar lá. Não estou falando de subserviência, mas assim, nós tínhamos realmente lealdade, um combinado, lealdade. Sim. Né? Então, mas eu caí em tentação, sabe? Porque, sabe quando você se empolga com as suas próprias palavras? Eu comecei a falar, falei, tá bonito, tá bonito. Os jurados estavam sorrindo, falei, estão sorrindo, eu vou meter o pé. Eu vou que vou. O promotor começou a ficar vermelho. Me arrependi bastante disso. Eu lembro de um deslize meu, o meu foi bem mais grave que o seu, que me empolguei também, né? O júri... Se empolgar é um perigo, né? É a pior coisa. Foi muito marcante para mim, porque primeiro que era um homicídio triplamente qualificado, só que havia uma nulidade na inclusão das qualificadoras. Eu falei, eu vou chegar e vou abrir o júri e vou pedir a nulidade das qualificadoras. E eu fiz o pedido, né? Não vou entrar no mérito, que é meio complexo, mas eu pedi
E o juiz concordou comigo. Afastou as 3 qualificadoras. Uau! Vamos para homicídio simples. Eu falei... Na hora, sim? Na hora. Contra a manifestação do Ministério Público, tinha violação à mutatio libelli. Tá. Foram incluídas as qualificadoras sem dar a oportunidade da defesa falar. E aí eu falei, nossa, lindo. Mas na hora eu já fiz a conta, Patrícia. O cara estava foragido fazia 17 anos. Entre a pronúncia e a data do júri, tinha 17 anos. E eu falei, poxa, se é homicídio simples, se ele pegar uma pena de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos... 12 anos prescreve em 16, sim, então estaria prescrito. Sim. Aí eu cheguei para o juiz, que eu não conhecia, e eu falei, excelência, diante do afastamento das qualificadoras, prescrição eu peço antecipada. O reconhecimento da prescrição antecipada, tal, não sei o quê. Porque aí se pegar até 12 anos, ele está prescrito. Daí eu ouvi o promotor discordou de novo, e o juiz falou, não tem previsão legal, vamos para o júri. Vamos para o júri. Um caso cabeludo, brigamos bastante, mas eu estava relativamente... tranquilo. Perdemos o júri por 4-3. Aí ele foi condenado e na época votava atenuante. Ele era menor de 21 anos, então ainda tinha atenuante. Então o juiz ia fixar uma pena e ainda ia reduzir a pena. Um réu primário. Aí o juiz foi lá, na hora de fixar a pena, colocou pena base. Uma pena que é de 6 a 20. Ele colocou pena base, 15 anos. Redução de 1/6 pela confissão. 12 anos e 6 meses. Ah, não acredito. Só porque você alertou ele. Só porque eu chamei a atenção da prescrição. Gente, e é uma aí coisa que... saiu lá condenado, preso. Demorou muito para eu... Mais de 1 ano e meio para ter um segundo júri. Aí no segundo júri, que eu consegui anular tudo e voltar, ele preso esse tempo todo. Aí no segundo júri o promotor vem e pede absolvição. Então isso foi uma coisa assim que doeu... na alma, dói até hoje. Faz, sei lá, mais de 15 anos, mas até hoje eu lembro desse caso. Vicente Félix da Silva era o meu cliente. Até hoje eu lembro. Uma prática que deveria desaparecer da advocacia criminal. Olha, o problema é falar isso nas câmeras, né? Eu acho que todas as práticas, assim, bom, ilícitas, lógico. Não preciso nem falar dela, mas é que quem sabe, né, quem milita sabe que muitas vezes nós, que atuamos de forma correta, né, temos uma concorrência desleal com pessoas que ou fazem coisas erradas ou vendem que fazem coisas erradas, né? Então, esse tráfico de influência também, eu acho isso muito ruim, sabe? Muito ruim. Muitas vezes o cliente chega no meu escritório e diz, mas eu consultei advogado que diz que conhece fulano, cicrano. Fala assim, olha, eu conheço muita gente também, mas você não está aqui por isso. Você está aqui porque eu sou formada, tenho graduação, pós-graduação, tenho conhecimento e vamos em frente. Então, eu acho que a gente tem que, assim, ter um apego à ética intransigente, muito, muito, muito sério mesmo. E eu acho que uma prática que agora vou falar, eu amo o júri, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu não gosto e que eu tenho gostado cada vez menos. Eu acho que em determinados ambientes, e o júri é um deles, mas não só, tá vendo um grau de violência, sabe? De violência dos advogados, dos promotores, que eu acho que não cabe, um grau de falta de educação, sabe? Aí você fala, mas o promotor que começou, é verdade, muitas vezes o promotor é super agressivo, violento, eu não sei, minha sensação é que antigamente era um pouco mais comedido esse tipo de coisa, sabe? De achincalhar, de usar palavras de baixo calão. Bom, hoje a gente tá às voltas. Até para xingar pedia-se data vênia. Data vênia, né? Hoje a gente tá às voltas com o caso desse promotor que chamou ali a advogada de cadela. Absurdo. Né? Um promotor que chamou a advogada de cadela no meio do júri. Então eu acho que essa prática deveria desaparecer. Eu acho que o júri, ele traz, assim, uma sensação de maior liberdade e tal, mas, não sei, antigamente, até pela educação das pessoas, eu acho que as pessoas, mesmo com essa permissividade, elas se tinham mais. Hoje, parece que é um vale-tudo, e eu, sinceramente, não gosto disso. Eu acho que os juízes deveriam controlar isso não deveria ser permitido, e a gente tem que aprender a se tratar com urbanidade, com respeito, com educação. Você toca em 2 pontos muito importantes, mas o primeiro, acho que você tem toda a razão, é a grande chaga. A imagem que se tem do advogado criminalista como se o advogado criminalista fosse criminoso. Porque, infelizmente, é a expectativa, às vezes, de muitos clientes, que não é o que você vai fazer tecnicamente, não é o seu trabalho jurídico que importa, e sim a influência que você tem, ou eventualmente o acesso que você tem para a corrupção. Então, é uma luta minha,
muito grande desde quando eu comecei a dar aula na faculdade, nos cursinhos, é mostrar que advogado criminalista não é advogado criminoso. São coisas distintas. O advogado que passa da linha, aí sim ele se torna um criminoso e deixa de ser advogado. Mas é um desafio, porque a gente perde mesmo, é uma concorrência absolutamente desleal. Eu já perdi muito cliente, não para colegas que trabalhavam dentro das 4 linhas como eu, para colegas que vendiam aí ilusões, e isso é muito triste, né? E não leva a nada. É um crescimento rápido, mas também absolutamente efêmero, que não dignifica a atuação do advogado. Nós vamos agora passar por um outro quadro, que é um quadro mais espinhoso aqui, porque a gente está acostumado a estar sentado ali do lado do réu, o réu está no banco dos réus, mas aqui é uma ideia de colocar você numa posição da Berlinda. Esse quadro é o quadro No Banco dos Réus. Você é uma advogada de destaque, de renome, de capacidade, é uma mulher advogada, né? Não que hoje em dia a gente tem essa questão de gênero muito presente, porque a gente tem que resgatar todo um passado sombrio da nossa história enquanto sociedade. Você, dentre os temas que você aborda assim, com maestria, já fui assistir algumas palestras suas sobre o estándar probatório para os crimes de gênero, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma reviravolta no caso do jogador Daniel Alves, né, que tinha sido condenado lá na Espanha, e agora foi, em grau de recurso, foi absolvido porque entenderam que as provas não eram suficientemente confiáveis para condenação. E eu queria ouvir você. Como é possível compatibilizar essas duas coisas, Patrícia? Você garantir para os acusados a presunção de inocência, exigindo um estándar probatório adequado para que se considere a pessoa culpada, e, ao mesmo tempo, ser um defensor, que eu sei que você é, como eu também sou, um defensor das vítimas de crimes de gênero e crimes sexuais. Como que você compatibiliza isso? Só, eu no banco dos réus. Eu vou antes, a minha estratégia de fugir da pergunta é repassar uma pergunta. Você já foi réu, Ale? Não. Eu já fui. Eu fui, é horrível. Fui investigado. Você foi investigado? Foi. Eu fui ré. Não cheguei a ser ré porque a queixa não foi recebida, foi uma queixa-crime. O meu foi inquérito arquivado. Foi arquivado. Eu fui ré porque eu chegou até a audiência de conciliação lá no GCRIM. Aquela história, né, da pessoa que se viu ali contrariada imputar crime contra a honra contra o ex-adverso e contra o advogado, que eu acho um absurdo, né? Enfim, tinha procuração, poderes especiais, tudo, enfim. Mas o fato é que eu fui ré e cheguei para audiência de conciliação e só de sentar naquela pontinha da mesa já comecei a suar frio e não era nada, né? Eu não ia me conciliar e a queixa-crime foi rejeitada, mas assim, foi legal, porque foi uma experiência sociológica de ver que não é fácil. Bom, agora voltando para a pergunta, né? Eu acho que quando a gente advoga há bastante tempo, vai ficando cada vez mais simples resolver esse dilema que, para o público leigo, parece algo absolutamente impossível de ser conciliado, né? Como é que eu, mulher, posso defender um homem acusado de crime de gênero? Lembrando que eu não defendo apenas homens e não defendo apenas acusados em crime de gênero. Eu defendo todo mundo e também acuso, né? Também sou assistente da acusação em inúmeros processos. Mas eu acho que quando a gente vai criando ali uma tarimba na advocacia criminal, a gente vai entendendo algumas coisas. Em primeiro lugar, que a gente está ali para defender, parece piegas, mas é verdade que a gente está ali para defender direitos. E, sobretudo nos crimes de gênero, muitos direitos são atropelados, são violados. São violados. Então, eu já participei ali de processos em que o juiz indeferia todas as perguntas, em que você não podia apresentar uma prova, em que todas as provas apresentadas pelo MP eram consideradas como fidedignas e qualquer coisa apresentada pela defesa era desentranhado, assim, um processo impossível de trabalhar. Eu estou ali para garantir que a versão do réu seja ouvida, né? Se o juiz vai acreditar ou não. E isso nos crimes de gênero é importante. É importante porque existe todo um preconceito, existe um pré-julgamento. Então, só por isso, eu acho que o nosso trabalho já tem o seu valor. Então, é para isso que eu tô lá, para garantir que a versão do réu seja ouvida, seja considerada, que os aspectos processuais sejam... Então, em primeiro lugar, isso. E garantir que a acusação consiga provar, e do ponto de vista mais material, consiga provar para além da dúvida razoável, né? Muitas amigas minhas, de cara, nos grupos, né, de mulheres dos quais eu participo, de cara começaram a criticar a sentença de absolvição do Daniel Alves.
Eu disse, eu não tenho condição, eu não li a sentença, e até hoje não li. Pedi, até me mandaram, eu tô com a sentença, mas até hoje não li. Então, eu não consigo, como advogada criminalista, criticar uma absolvição, porque se eu criticar toda absolvição em crime de gênero, eu tô, na verdade, jogando fora o devido processo legal. Se eu disser que toda, é um absurdo, ele foi absolvido. Eu falei, bom, se é sempre um absurdo o homem ser absolvido, para que a gente vai processá-lo, né? Julgar, não julga, já condena, já denuncia e condena. Então, eu acho que a função, eu fico absolutamente tranquila com ela, a função que eu tenho é, em primeiro lugar, garantir, do ponto de vista processual, que o processo siga sua marcha e que a versão do réu seja ouvida e considerada, e garantir que as provas sejam suficientes, eventualmente, para uma condenação, e na falta de prova, que haja uma absolvição. Também falar sobre dosimetria da pena, né? Muitas vezes a gente atua para impedir condenações absurdas, excessivas e etc. Agora, limites que eu não transponho, eu acho que isso é importante, né? Limites que eu não transponho. O limite de deturpar a imagem da vítima, né? Veja, o que não significa, né? Isso é muito importante que se diga, que eu não possa me esforçar em provar que a vítima está mentindo. Porque isto é possível, não é? Então, eu já participei de processo que eu não podia sequer fazer perguntas à vítima, porque isso era colocar em xeque a palavra dela. Eu falei, mas sim, é para isso que eu tô aqui, para colocar em xeque, né? Essa é a minha função. Agora, o que eu não posso é fazer isso de uma forma humilhante, de uma forma depreciativa, ou de uma forma de trazer elementos que não concernem ali ao caso, não é? A conduta sexual da vítima, a roupa que ela estava vestindo, isso é absolutamente relevante. Agora, como ela se portou depois do fato, se esse comportamento é ou não coerente com uma pessoa que sofreu um crime sexual, isso eu posso e devo questionar. Então, acho que existem limites que a gente não deve transpor. Eu acho que também a nós, advogados, é muito importante a gente conhecer os instrumentos jurídicos e saber usá-los de forma inteligente. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente, muitas vezes, ficar negando um fato que é evidente, não apenas mas não é inteligente, o juiz não vai, né? Eu me lembro que eu tive um caso que eu acho bem sintomático, de uma pessoa que me procurou e que era acusada de estupro. E eu achei desde o início porque teria beijado lascivamente uma pessoa num lugar X. Enfim, eu achei desde o início, apesar do estupro ser um tipo penal bem aberto, né, o ato libidinoso é qualquer coisa, mas eu achei desde o início que a imputação estava muito mais para importunação sexual do que para estupro. Não tinha violência ou grave ameaça descrita e tal. E quando essa pessoa chegou para mim, ela queria muito, ela falava muito da questão da vítima, né? De que a vítima já tinha um histórico de ter acusado outra pessoa de estupro, de que a vítima era isso. Eu falei, olha, eu não vou por aí. Então, se você quiser um advogado que vá para ali jogar lama na imagem da vítima, eu não vou atuar nesse caso, né? Agora, claro que eu posso atuar negando os fatos. Nós podemos atuar negando os fatos, porque não há perjúrio, não é mesmo? O réu não é obrigado a dizer a verdade. O que eu não posso é fazer isso, dizer, não, essa mulher é uma louca, essa mulher... Agora, dizer, não, eu não sei porque ela está falando isso, mas ele não fez, não há nada de errado com isso. Mas eu achei que, de fato, não era inteligente. E, no caso, de fato, o fato ali tinha acontecido. Então, nós entramos naquele debate estratégico, né, Ale, que são aqueles momentos que a gente sofre frio na espinha. Para que lado eu vou? Né? Negamos, ou assumimos e insistimos que não foi tudo aquilo. E eu achava que o melhor era assumir. E insistir que não tinha sido tudo aquilo. Mas aí o cliente faz aquela pergunta, né, fatídica. Mas, doutora, vai dar certo? E eu, ai, meu Deus. Falei, não sei o que julgo. Vamos ver, o juiz é que vai julgar. E no final aconteceu que deu certo. O juiz efetivamente desclassificou. Mas, ou seja, eu acho que há casos em que, inclusive, é isso, é você admitir, né, que há alguma coisa errada, não é pedir absolvição de forma inconsequente sempre. Mas eu, de fato, e a advocacia criminal sempre, você sempre pode, enfim, recusar casos, né? Você não é obrigado a atuar. Mas eu acho que eu não me constranjo, não me dói. E eu já aproveito aqui, eu sei que não era o tom da pergunta, Ale, mas já que estou no banco dos réus, lógico, vou partir para a defesa, não apenas minha, mas de todas as mulheres. Uma coisa que eu acho inadmissível é julgar uma mulher pelos casos em que ela decide atuar. Isso é algo que viola a própria essência da advocacia, porque os advogados eles podem, é uma questão de foro íntimo, né, o caso em que eles vão atuar, e isso é uma questão de machismo.
Porque os homens não são julgados pelos casos. Um homem, quando pega, né? Você pega ali quem defendeu o casal Nardoni, quem defendeu a Suzane von Richthofen. Bom, são pessoas boníssimas, são pessoas santas, são pessoas que fizeram coisas boas? Não. E foram defendidos por homens. Acho que o Nardoni foi o Podval, né? O Richthofen foi o... Eu sei que o Mauro Nassif foi um dos advogados ali. Algum deles foi apedrejado por ter defendido uma pessoa que matou o pai, a mãe, a outra que matou o filho? Não, né? São considerados grandes advogados, advogados de primeira categoria, né? Tiveram o seu nome ali elevado, ganharam honorários correspondentes e vida que segue, né? Mas uma mulher, então, só deveria defender, né, santos e anjos, porque qualquer coisa... Então, eu acho um absurdo essa reserva de mercado que só favorece aos homens. As mulheres têm poder atuar para defender homens, para defender mulheres do mesmo jeito, né? Que um homem também, quem defendeu a Flor de Lis, acho que foi o Rodrigo Santoro, foi um homem, né? Enfim, é isso. Homens defendem mulheres. Por que mulheres não defenderiam homens? Qual é a lógica desse raciocínio, né? Nenhuma. Não, é pior quando essa incompreensão vem de dentro da advocacia, né? Advogados e advogadas criticarem uma coisa dessa realmente é uma incompreensão incompreensível. Nós vamos nos encaminhando para o final, infelizmente, deste nosso episódio, que já fica aqui o convite para você voltar, que você é uma pessoa que tem sempre uma história boa para contar, ensina a todos, nos inspira a todos. Mas eu queria encerrar com o que a gente chama de momento de ouro, apesar de que, para mim, o episódio inteiro com você foi de ouro, mas para você deixar uma dica, né? Uma dica ou de um livro, ou de uma série, ou de um filme, a dica que você quiser dar para quem está nos acompanhando, né? Na maioria dos nossos espectadores são advogados da área criminal, alguns deles, a maioria talvez, começando, querendo aí aprender com você. Vou dar dica de podcast. Não sei se vocês gostam de podcast, eu sou super fã de podcast, vivo com foninho ouvindo podcast, né? A gente que pega trânsito pra burro aqui em São Paulo, podcast é uma salvação. Então eu vou dar a dica de 3 podcasts, hein? Um que é ficcional, que eu acho que é um podcast... Tem muitos, né? Podcast de crime é o que mais tem, né? Graças a Deus. Então, a gente sempre tem uma grande oferta. Mas tem um que eu acho que é muito sensacional, até para essa questão de violência contra a mulher, que chama o Praia dos Ossos. Né, o Praia dos Ossos, que conta o caso do julgamento do Dock Street, né, com o crime contra a Ângela Diniz, e é muito bacana. Fala sobre júri, fala sobre esses limites éticos da defesa, né, que é algo que eu também sempre defendi, que ampla defesa não é vale tudo, não é qualquer coisa, enfim, eu acho que é muito, muito bacana. Os dois podcasts que eu curto muito, um, infelizmente, eu acho que ele foi descontinuado, mas assim, vale a pena eu ouvir os episódios passados, o da Janaína Matida, não sei se você já ouviu, Ale, chama Improvável. Improvável. Eu sou muito fã da Janaína Matida. Janaína Matida é uma professora, pesquisadora que trata, sobretudo, de epistemologia da prova penal, ou seja, de questões da prova. Então, a psicologia do testemunho, a validade, né, das provas dependentes da memória. Ela é muito fera e ela tinha um podcast chamado Improvável. Todo episódio era muito legal, com convidado, assim, eu sempre usava uma coisa num processo, sabe assim, essas coisas que você já aplica na prática, sempre usava uma coisa num processo. E outro podcast que eu acho bacana também de matéria criminal é o do Auri Lopes Júnior, né, e do Alexandre Moraes da Rosa, que é o Criminal Player, né, o Criminal Player é bem bacana também, eles comentam casos e também falam de teses. Eu acho que, assim, é legal, né, o Criminal Player, enfim... O Papo de Criminalista, que não tem um podcast, mas também é um Instagram que eu sempre recomendo, do nosso amigo Mário de Oliveira Filho, seguir. A gente, né, a nossa comunidade de direito penal é uma comunidade, assim, muito, muito especial, né? Verdade. Primeiro porque a gente é muito unido, geralmente, né? Ao contrário de outras áreas da advocacia, que tem brigas internas, né? Os trabalhistas é do reclamante, é do reclamado, né? Os familiaristas é da mulher, é do... A gente não, a gente é todo mundo contra o MP, então não tem discórdia entre nós, geralmente. A gente é uma comunidade que sofre muito, mas a gente é muito, assim, irmão. E daí quando você ouve, né, o outro criminalista contando do caso, dizendo uma tese, aliás, convido todo mundo a seguir também as minhas redes pessoais, o meu Instagram, @PatiVanzolini, meu TikTok, @PatriciaVanzolini, e no meu Instagram eu sempre tenho comentado
julgados, porque eu acho que assim, a tese de um pode beneficiar o teu caso, né? Então, eu tô lá comentando uma questão sobre exame criminológico, de repente é um caso que você tem e você acabou de ficar sabendo a jurisprudência. E sempre faço questão de dizer o advogado que conseguiu êxito naquele processo, porque acho que a gente tem que entender que o grande herói ali é o advogado, não é o ministro ou o desembargador. O ministro ou o desembargador só acolheu a tese, né? Quem faz a tese é o advogado. Então, recomendo também, convido a seguir as redes, mas eu acho que é isso, né? Quando a gente vai formando essa comunidade próxima aqui, o Café pela Ordem, a gente vai se sentindo assim menos sozinho, né? Mais irmanado. Paty, muito obrigado por ter vindo. Vocês viram que hoje eu não fiz nenhuma pergunta sobre a OAB. Hoje foi só advogada criminalista. Adorei. Né? E volto sempre. Tá Para mim é um certo. prazer contar com a sua amizade e ter contado com você hoje no nosso Café pela Ordem. Muito obrigado. Vou estar sempre aqui. Então tá bom. Então você que nos acompanhou, você viu que aqui sempre um convidado especial. Você não perde por esperar o próximo episódio. E eu quero convidar você para seguir o nosso canal no YouTube e seguir a gente também nas redes sociais. Compartilha com seus amigos, né? Para que a gente possa ampliar, como disse a Paty, a nossa comunidade aqui de Um Café pela Ordem. Nos vemos no próximo episódio.